Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 6, depois o verso 16, depois os versos 27 a 30. Vamos lá, primeiro Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai à frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos avançar agora para o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus pela sua palavra. Eu vou pedir para o Aleph colocar um vídeo aí. Coloca aí as ovelhas ouvindo o pastor, Aleph, por favor. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is right first. Oh my God. This is amazing. One more. Que bênção! Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância de aprendermos a ouvir a voz de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem. É a importância de aprender a ouvir a voz de Deus. Isso é crucial para nossas vidas, queridos. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E se você quiser viver um ano de 2025 com sucesso, se você quiser avançar nos seus planos e ver a bênção de Deus acompanhando a sua vida, algo fundamental para você ouvir a voz de Deus. Sabe, queridos, quando Jesus menciona, quando perguntam a ele qual é o mandamento mais importante, ele vai fazer menção desse mandamento, a primeira palavra que nós encontramos o Senhor Jesus falando, está lá em Marcos 12, 29, é: ouve, ó Israel, escuta, ó Israel. Então eu gostaria de ver o contexto da fala de Jesus, conforme aqui no relato do Evangelho de João, relacionando com essa questão do ouvir.
Qual é a relação que existe entre seguir a Deus e ouvir a sua voz? Eu quero trazer aqui o contexto para você de quando Jesus estava falando sobre essa figura do bom pastor, das ovelhas que ouvem a sua voz e o seguem. Na verdade, 2 capítulos antes, lá no capítulo 8 de João, Jesus, ele volta do Monte das Oliveiras, ele chega ali naquela área do templo e lhe é trazida uma mulher que foi flagrada em adultério. E ele, depois de livrá-la das mãos daqueles que queriam executá-la e perdoá-la, ele começa então uma discussão com os religiosos, com os judeus que estavam ali, declarando que eles eram escravos e filhos do diabo. E ele fala isso tudo relacionando com a ação de ouvir. Por exemplo, João 8,38, ele diz: eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. E Jesus dizia a eles: o pai de vocês é o diabo. Vocês estão ouvindo aquilo que o diabo manda vocês fazerem. Depois, em João 8,43, ele vai dizer para aqueles religiosos: por que vocês não compreendem a minha linguagem? E por que são incapazes de ouvir a minha palavra? Ele vai dizer, na verdade, porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir ou de aceitar a minha palavra. Ainda no verso 47, João 8,47, Jesus faz aqui uma afirmação emblemática. Uma afirmação que é um divisor, que define aqueles que realmente amam e servem a Deus, aqueles que realmente são ovelhas do Senhor e aqueles que não são. Ele vai dizer: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. E aí o que acontece? Ele está nessa discussão com os religiosos, e ele sai do templo, e aí nós entramos no capítulo 9 de João, e aí ele vai caminhando, enquanto caminha, ele encontra um cego de nascença. E ele cura esse cego, ele aplica lodo, cospe na terra, aplica lodo aos olhos do cego e o cura. E ali no capítulo 9 está narrado toda uma discussão, uma problemática que acontece em função da cura daquele cego ter acontecido no sábado. Agora, Jesus vai encerrar ali no capítulo 9, dizendo que os religiosos, os judeus, são os verdadeiros cegos. Os cegos espirituais. Ele vai falar sobre cegueira espiritual. Mas preste atenção que aquele cego que Jesus foi até ele e o curou, ele foi curado pelo que ele ouviu, porque ele não podia enxergar. Então o elemento que produziu a cura foi ouvir. Nós vemos isso em João capítulo 9, verso 7. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Meus irmãos, eu quero dizer que todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, seguir a orientação do Senhor, você vai de um jeito e você vai voltar transformado. Todas as vezes que você der ouvidos, atenção, crer, confiar nessa palavra, você vai experimentar um impacto na sua vida, você vai avançar para um degrau mais alto, você vai experimentar algo diferente na sua vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O Senhor nos chama para que ouçamos a sua voz. Aquele cego ouviu a voz do Senhor e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele foi transformado porque ouviu, ele foi curado porque ouviu a voz do Senhor. Mas não apenas isso, nós vamos ver que aquele cego também foi salvo, também porque ouviu a voz do Senhor. Ele poderia simplesmente ter desfrutado da cura física, de recuperar ou de receber a visão que nunca tivera e seguir a sua vida desfrutando da sua visão física. Mas o Senhor tinha algo mais para ele. Mais tarde o Senhor o encontra depois que ele é expulso de entre os judeus. E o Senhor fala: olha, eu vim para que aqueles que não veem possam ver, e para aqueles que veem fiquem cegos. E ele encontra aquele homem e ele diz: você crê no Filho do Homem? Jesus apresenta um termo messiânico,
a promessa do Messias esperado. Agora Jesus não está falando mais da cura física, porque aquele homem já era curado, mas ele está dizendo agora do interesse de que o coração, a alma, o espírito daquele homem tem a revelação, tem a visão espiritual. Aquele homem tinha recebido a visão física, mas agora ele precisava receber a visão espiritual, porque ele não tinha. Na verdade, depois que ele fora curado, os judeus o chamam e o perguntam: quem fez isso? O que você diz daquele que te curou? E aquele homem diz: olha, ele é um profeta. Essa era a revelação que ele tinha, era uma revelação limitada, de Jesus apenas como um profeta, ou como alguém de Deus. Mas quando Jesus o encontra mais tarde, depois que é expulso, Jesus pergunta a ele: você crê no Filho do Homem? Outras versões dizem: você crê no Filho de Deus? E aquele homem agora que já podia enxergar, mas ainda não sabia quem era, ele diz: quem é, Senhor, para que eu creia? E então Jesus lhe traz a revelação e diz: é este que fala com você. Então aquele homem, tendo ouvido a declaração do Senhor Jesus, o que ele faz? Ele diz: eu creio, Senhor, e o adora. Então ele avançou para um patamar agora de salvação, de visão, de revelação espiritual. E é quando Jesus fala: eu vim para que aqueles que não veem possam ver, e aqueles que veem fiquem cegos. E aí alguns religiosos que estavam por ali, vendo aquele diálogo que ele estava travando com aquele cego, eles perguntam: e quanto a nós? Nós somos cegos? Jesus fala: porque vocês dizem que veem, na verdade vocês são cegos. E aí o que acontece, queridos? Jesus segue ali discutindo com os religiosos, e no capítulo 10 ele continua o seu discurso falando exatamente, apresentando a figura do bom pastor e das ovelhas, como nós vimos nesse vídeo aqui. As ovelhas do pastor, elas são capazes de ouvir a voz, reconhecer quem é o seu pastor, vir até ele, segui-lo e obedecê-lo. Então Jesus, ele conta primeiro uma parábola, contando essa aplicação da vida cotidiana, algo que era comum para as pessoas, naquele contexto agrícola, e depois ele faz uma aplicação em relação ao relacionamento dele com seus discípulos. Mas ele conta a parábola, ele diz: olha, para o pastor o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a voz e o seguem, mas não seguirão ao estranho, porque não lhe reconhecem a voz. E ele conta isso, mas os religiosos não conseguiam entender. E aí, depois Jesus faz uma aplicação em relação ao seu relacionamento com os seus discípulos, baseado no ouvir. Isso está em João 10,16, ele diz: ainda tem outras ovelhas. Agora Jesus não está falando mais de uma parábola, de uma figura, ele está dizendo: eu sou o pastor, eu tenho as ovelhas, eu tenho, além dessas ovelhas aqui, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, e eu preciso também ir até elas e trazê-las. E ele diz: e elas o que, queridos? Ouvirão, porque a ovelha ouve, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Perceba que naquele vídeo que nós colocamos ali no início, as ovelhinhas, diante daquelas 3 primeiras pessoas que tentaram chamar a atenção delas, aquelas pessoas estavam emitindo sons, até fazendo um chamado específico que os pastores usam para chamar as ovelhas. E não é que as ovelhas não estavam ouvindo o som que saía da voz, que saía da boca daquelas pessoas. Não é que as ovelhas não estavam ouvindo a voz, mas as ovelhas sabiam que aquela voz não era a voz do pastor delas. Portanto, as ovelhas nem se deram o trabalho de levantar a cabecinha para procurar quem era. Elas simplesmente reconheceram: aquela não é a voz do nosso pastor. Então nós não temos nada que ver com essa voz, com quem está nos chamando. Mas quando aquele pastor se apresenta e começa a emitir um som, chamando aquelas ovelhas, elas reconhecem a voz. Não sei se vocês perceberam ali, elas levantam a cabecinha, atentas. Algo chamou a atenção delas. O que foi? O reconhecimento da voz do pastor. E quando elas reconhecem, sabem que é o pastor, elas tomam um próximo passo, elas vêm correndo na direção do pastor com muita doçura.
Então é isso que Jesus fala em João 10, 26 e 27. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Queridos, olhando aqui para as declarações de Jesus, nós chegamos à seguinte conclusão. João 8,47. Jesus fala: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Pense nessa declaração, nessa afirmação que o Senhor Jesus faz. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Você está aqui nessa manhã, você veio para esse lugar, buscar adorar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus. Eu queria perguntar, você ouve a voz de Deus? Talvez você está aí sentado, preocupado, diante dessa declaração que o Senhor Jesus fez. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Talvez você esteja aí pensando, puxa, será que eu sou de Deus? Talvez você está preocupado que nunca tenha ouvido a voz de Deus. Ou talvez você esteja pensando que Deus só fala com algumas pessoas muito especiais, como ele falou com José, o pai de Jesus, com Maria, mãe de Jesus, ou como ele falava com os profetas quando os enviava para entregar uma mensagem específica. Talvez você esteja aí pensando, será que eu sou de Deus? Porque eu nunca ouvi a voz de Deus. E é sobre isso que eu queria refletir com você nessa manhã, porque ouvir, do verbo grego akouo, não significa necessariamente escutar o som ou timbre da voz de Deus. Não que o Senhor não possa falar conosco de uma forma audível. Com Israel no deserto, quando o Senhor se revela no cume do Sinai, ele fala de uma forma audível e as pessoas ouvem a voz de Deus, audivelmente, com os ouvidos físicos. Houve várias manifestações que Deus falou de uma forma audível, mas não quer dizer que o Senhor sempre vai falar conosco de uma forma audível. Não quer dizer que para que você ouça a voz de Deus, você vá fazê-lo como você está ouvindo nesse momento, o som que é emitido pela minha boca, pelo meu órgão vocal. Ouvir a voz de Deus é um processo que envolve as seguintes etapas. E eu quero compartilhar com você sobre algumas dessas etapas para que você vá entendendo como é esse processo de aprender a ouvir a voz de Deus. Talvez você seja como aquela ovelhinha que está sendo treinada, aprendendo a ouvir a voz, aprendendo a reconhecer o seu nome quando o pastor chama. Então a primeira etapa que nós precisamos aprender aqui em relação a esse tema, como ouvir a voz de Deus, é que precisamos reconhecer que Ele está falando. Essa é a primeira etapa, reconhecer que Ele está falando. Amados, os homens de Deus precisaram aprender a reconhecer a voz de Deus. Os patriarcas, Moisés, Samuel, Paulo, todos eles um dia precisaram aprender a ouvir a voz de Deus. Abraão não conhecia o Senhor, mas um dia o Senhor falou com ele, disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Ali foi a primeira experiência de Abraão ouvir a voz de Deus, e Abraão deu um passo seguinte, ele ouviu e obedeceu. E a partir dessa disposição, ele foi crescendo na habilidade, na familiaridade com a voz de Deus. Assim também foi com Isaac. Chegou um momento da vida de Isaac que o Senhor se revela a ele e diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E a promessa que eu fiz a ele, que farei dele uma nação grande, numerosa, eu estou renovando essa aliança com você.
E ele vai se revelar também à próxima geração, a Jacó. Quando Jacó está fugindo do seu irmão lá em Betel, ele tem uma experiência e o Senhor fala com ele. Então todos esses, Moisés, quando ele chega ali no Monte Sinai, ele está com o rebanho do seu sogro, ele vê aquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, ele se aproxima, curioso com aquele fenômeno sobrenatural, e ele ouve o Senhor falando com ele. Então todas essas pessoas, houve um momento na vida deles que eles começaram, que eles tiveram a primeira experiência de ouvir a Deus, e a partir dali eles desenvolveram a capacidade de discernir, de entender quando Deus estava falando com eles. Assim foi com o pequeno Samuel, que embora morasse no templo, na casa do Senhor, embora servisse ao Senhor, contudo não tinha desenvolvido ainda a habilidade de ouvir a voz de Deus, de tal forma que o Senhor fala com ele 3 vezes e ele não entende. Ele corre para o sumo sacerdote Eli, pensando que este o estava chamando. Até o momento que ele diz: pode falar, Senhor, teu servo está ouvindo. E a partir daquele momento Samuel passa a desenvolver a capacidade de entender, de discernir, de compreender quando Deus estava falando com ele. Nós vemos que isso aconteceu também com o apóstolo Paulo. Então Saulo, a caminho de Damasco, numa missão de ir atrás dos cristãos a fim de prendê-los, e a caminho de Damasco, ele cai por terra, uma luz brilha, e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo não tinha familiaridade com a voz de Deus, muito embora ele fosse uma pessoa muito religiosa, ensinado aos pés do mais famoso rabino da época, Gamaliel, instruído nas escrituras, na lei de Moisés, uma pessoa que tinha um coração devotado, dedicado a servir a Deus, mas ele não conhecia a voz de Deus. É a primeira vez que o Senhor fala com ele, e aí ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Você vai perceber que em cada uma dessas situações, com os patriarcas, com Moisés, com Samuel, com Paulo, você vai encontrar o Deus que se apresenta. E para Paulo ele diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então, queridos, essa primeira etapa de reconhecer que Deus está falando conosco, implica um investimento num relacionamento com Ele. Pense nessa ilustração. Muitas aqui são mães, e o bebezinho acostuma a ouvir a voz da mãe quando ele ainda está no ventre da sua mãe, porque a mãe conversa com o bebê, a mãe canta para o bebê. Quando aquela criança vem ao mundo, aquela criança, ela já aprende a ouvir. Quando a mãe fala, aquela criança, ela já mexe o olhinho, atenta, porque aquela voz já é mais reconhecida. E à medida que a criança vai crescendo naquele relacionamento de afeição, de intimidade com a mãe, essa criança aprende a reconhecer a voz da mãe, mesmo em meio a uma multidão, mesmo em meio a muitas vozes falando ao mesmo tempo, mesmo em meio a tanto barulho que cerque. Quando a mãe chama o nome daquela criança, ela sabe, ela reconhece que é a voz da mãe. Por que ela chegou a essa capacidade? Por causa da intimidade. E aqui é uma chave para você aprender a ouvir a voz de Deus. Aqui está uma chave para no ano de 2025 você desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus. Invista num relacionamento de intimidade. Dedique tempo em oração. Dedique tempo com a palavra do Senhor. Passe tempo falando com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero desenvolver a minha familiaridade com a Tua voz. Senhor, eu quero aprender a discernir quando o Senhor está falando. Senhor, eu quero reconhecer a Tua voz. Então, quanto mais tempo investimos no relacionamento com o Senhor, mais familiarizados nos tornamos com a voz de Deus. Isso requer um treinamento e uma disciplina, uma dedicação. Eu li aqui o relato de um pesquisador chamado John Hartley, e em sua obra Pesquisas na Grécia e no Levante,
página 221, ele relata algo muito curioso. Preste atenção aqui às palavras desse pesquisador. Tendo minha atenção dirigida na noite passada às palavras de João, capítulo 10, verso 3, perguntei a um dos meus homens se era comum na Grécia dar nome às ovelhas. Ele me disse que sim, e que as ovelhas obedeciam o pastor quando este as chamavam por seus nomes. Essa manhã eu tive a oportunidade de verificar se isso era de fato verdade. Passando por um rebanho, eu perguntei ao pastor a mesma coisa que tinha perguntado ao meu empregado, e ele deu-me a mesma resposta. Então pedi-lhe que chamasse uma de suas ovelhas. Ele o fez, e ela imediatamente deixou o seu pasto e as outras ovelhas e correu para as mãos do pastor, com sinais de prazer e uma pronta obediência que eu nunca tinha visto antes em qualquer outro animal. Também é verdade que neste país as ovelhas não seguirão a um estranho, antes fugirão dele. O pastor me disse que muitas de suas ovelhas ainda não eram domesticadas e que não haviam aprendido seus nomes ainda, mas que logo elas os aprenderiam através do ensino. Talvez você esteja nessa condição, como uma ovelhinha que ainda está sendo treinada a reconhecer quando o pastor está chamando o seu nome. E é só uma questão de tempo, mas se houver uma disposição no seu coração, uma valorização quanto à importância disso, rapidamente você vai aprender a ouvir e a discernir a voz de Deus. Amém, queridos? A segunda etapa em relação a aprender a ouvir a voz de Deus é que nós precisamos compreender o que Ele está comunicando. Não apenas reconhecer quem está falando conosco, que o pastor está falando conosco, mas agora nós temos um passo a mais, nós precisamos compreender o que Ele está comunicando. Afinal de contas, de nada adianta se você ouve a voz de Deus, reconhece que o Senhor está com a intenção, está desejando falar com você algo, mas você não consegue compreender. Mateus capítulo 13, verso 19, a parábola do semeador, Jesus vai falar que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então é imperativo, é importante não apenas reconhecermos a voz do pastor, mas precisamos compreender o que ele está falando. Você compreende o que Deus está falando com você? Talvez em relação à sua vida, ao seu trabalho, à sua família, à sua vida espiritual. Você compreende o que Deus está falando com você em relação ao propósito que Ele tem para a sua vida? Muitas pessoas estão buscando servir a Deus com coração sincero, mas não entendem o que Deus está falando com elas. Nós precisamos compreender. E é exatamente isso que Jesus afirma em relação aos religiosos. Lá em João capítulo 8, 43, ele diz: por que vocês não compreendem? Ou seja, havia pessoas ali ouvindo a palavra do Senhor, mas não a compreendiam, enquanto outros a compreendiam. Jesus fala dos simples, dos humildes, dos pequenos, e diz: Pai, graças te dou, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, mas as ocultaste dos sábios e entendidos. Porque aqueles que se achavam os religiosos da época, os mestres, os guias espirituais do povo, eles próprios não eram capazes de ouvir e compreender a vontade de Deus. Então Jesus fala: por que vocês não compreendem a minha linguagem? E é o próprio Jesus que responde no verso 43. É porque vocês são incapazes de ouvir. A gente pode entender essa expressão como: é porque vocês não aceitam a minha palavra. Veja ainda comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 14 e 15. Olha o que o Senhor Jesus fala sobre essa questão da compreensão. Há um processo, queridos. Ele diz assim: assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês perceberão. Vendo, vocês verão, mas não perceberão, né? Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos,
para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Veja, queridos, aqui Jesus está traçando o caminho da cura. Talvez você precise de uma cura aí na sua alma, nas suas emoções. Uma cura de um trauma, de um entendimento errado, de uma situação difícil na sua vida. Uma cura espiritual. O caminho da cura tem a sua origem no ouvir. Ele diz que quando se ouve, então se compreende, então se converte e por fim a cura chega. Em outras palavras, a compreensão só acontece quando temos um coração desejoso de ouvir. Era exatamente o contrário daquilo que aquelas pessoas com quem Jesus estava falando ali, em João capítulo 10, aqueles religiosos, era a atitude deles. O verso 14 de Mateus, ainda aí no Mateus capítulo 13, verso 14, ele diz que eles ouviram de mau grado. Havia naquela época, queridos, o costume das pessoas taparem os ouvidos com as mãos e cuspirem. Essa era uma forma de dizer assim, nós não aceitamos o que você está falando, e assim blasfemavam. E essa era a atitude que aqueles religiosos estavam tendo em relação a Jesus. Porque eles se achavam os detentores da verdade. Eles se achavam pessoas especiais e os únicos com quem Deus podia falar. E quando Jesus vem, o Filho de Deus, a expressão exata do seu ser, comunicando a vontade e o propósito de Deus, eles tapavam os ouvidos e não queriam ouvir. Às vezes, queridos, a nossa atitude em relação ao que Deus está falando, preste atenção que eu estou falando aqui para você. Às vezes o Senhor está querendo falar com você, mas a sua atitude espiritual está sendo essa, de fechar os ouvidos e de não dar atenção. Talvez você está tendo essa atitude porque você não está disposto a se submeter, a aceitar aquilo que Deus tem para você. Talvez você está com medo, talvez você tenha uma visão distorcida, talvez você pense que o Senhor é aquele desmancha prazer que vai bagunçar todos os planos que você já traçou para a sua vida. E você não quer nem saber de ouvir o que Ele tem para falar. Talvez você já esteja aí em cima dos seus preconceitos e não seja capaz de aceitar aquilo que o Senhor está querendo falar com você. Dessa forma, a compreensão nunca é alcançada. O que faz alguém não compreender a voz de Deus? Orgulho, falta de um coração quebrantado. O Senhor fala com os humildes, o Senhor fala com os quebrantados, mas com os orgulhosos Ele os resiste. Então, além de você reconhecer quem está falando com você, e da necessidade de você compreender a mensagem que Ele está falando, nós vamos aqui para a terceira etapa quanto a essa questão de aprender a ouvir a voz de Deus, que é exatamente dar atenção ao que Ele está dizendo. De que adianta você reconhecer que o Senhor está falando com você? De que adianta você até mesmo compreender a intenção, a vontade, o que o Senhor está falando com você, mas você não dá a devida atenção ao que Ele está falando? Então esse é um passo crucial se você quer desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus. Dá atenção ao que Ele está comunicando. Isso significa desejar ouvi-lo, ter um desejo, uma paixão, um amor. Que nesse ano de 2025, meus queridos, vocês possam, cada um de vocês, dizer: Senhor, eu quero muito te ouvir. Senhor, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Senhor, eu quero dar atenção. Eu quero dedicar toda a atenção. Eu quero dedicar a maior. Senhor, eu quero ter a tua voz como uma prioridade na minha vida. Mateus capítulo 12, verso 42, Jesus traz o exemplo para confrontar a atitude dos religiosos. Olha o que ele diz: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Veja o que Jesus está dizendo para aqueles religiosos. Olha, houve uma mulher que ela não mediu esforços, ela montou uma caravana cheia de riqueza, ela viajou por um longo percurso,
com um único propósito, com um único objetivo. Ela tinha um desejo, ela tinha uma prioridade, ela tinha algo que ela considerava muito precioso. Tudo que ela queria era ouvir da sabedoria de Salomão. E aí Jesus está dizendo, e eu estou aqui, o próprio Filho de Deus. Eu estou aqui no meio de vocês. Aqui alguém muito maior do que Salomão. Contudo, vocês desprezam, vocês não se esforçam, vocês não têm um desejo, vocês não estão dispostos a fazer qualquer esforço para ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Amados, o verdadeiro ouvir implica um desejo que não mede esforços de alcançá-lo. Assim como aquela rainha fez uma longa viagem somente para ter o prazer de ouvir Salomão. Muitas vezes o ouvir requer esforço de nossa parte. E sabe, o Senhor, Ele vai nos testar em relação a isso. O Senhor quer saber se de fato estamos desejosos de ouvi-lo. Há situações em que Ele testará esse nosso desejo de ouvi-lo. Ele fez isso com aquela mulher Ciro-fenícia, que foi clamando atrás dele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele se fez de surdo por um momento. Ele estava testando a determinação, ele estava testando a perseverança, a disposição, o quanto que aquela mulher estava disposta, estava se esforçando para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele fez isso com Bartimeu, quando ele passava por ali, aquele cego, sabendo que era Jesus que passava por ali, ele começa a gritar a plenos pulmões, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não responde no primeiro momento, mas aquele homem insistiu, perseverou até que ele chamou a atenção de Jesus. Jesus parou e mandou chamá-lo. Sabe, queridos, às vezes o Senhor quer ver essa disposição no meu coração e no seu. E eu te pergunto, quanto você está disposto a ouvir a voz de Deus? O quanto isso é uma prioridade para você? O quanto você valoriza isso? A rainha veio de tão longe, trouxe tanta riqueza como presente para ouvir a palavra que um rei tinha. E você, o quanto você está disposto a ouvir a palavra do Rei dos Reis? O quanto você está disposto a pagar por esse privilégio? O quanto esforço você está empenhado em dedicar para ouvir a voz de Deus? A voz de Deus é uma prioridade na sua vida. Aquela rainha foi honrada por Jesus, e ele disse, ela vai condenar essa geração, por causa do desejo dela de ouvir. E uma quarta etapa nesse processo de aprender a ouvir a voz de Deus, queridos, é que nós precisamos, além de reconhecer que o pastor está falando conosco, de compreender a mensagem, de dar atenção ao que ele está falando, nós precisamos ter um compromisso de seguir, de obedecer, de acatar, de responder ou de corresponder àquilo que ele está nos falando. De que adianta você reconhecer que Deus está falando com você? Você entender o que ele está falando, você até dá atenção ao que ele está falando, mas abortar esse processo não cumprindo, tendo uma atitude diferente. Lembram do profeta Jonas? Ele ouviu, ele sabia que Deus tinha falado com ele. Ele entendeu qual era a mensagem que Deus está falando, que ele deveria ir para Nínive. Ele deu atenção àquilo, ele sabia. Mas na hora de obedecer, o que ele fez? Ele foi no caminho contrário. João capítulo 10, verso 27. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ovelha de Jesus não apenas ouve, reconhece, dá atenção, valoriza, tem o desejo de ouvir, mas sobretudo segue e obedece. Imagina aquelas ovelhinhas ali que nós vimos no filme, o pastor chamando pelo nome, elas reconhecendo a voz,
sabendo que é o pastor, entendendo o comando, mas ao invés de vir para ele, seguisse um outro caminho. Essa é uma atitude de rebelião, essa é uma atitude de desonra, essa é uma atitude de desrespeito, de não valorizar a voz de Deus. Por isso, às vezes, as pessoas não ouvem a voz de Deus, porque não há uma disposição no coração delas de obedecer. Quando deixamos de obedecer, querido, tendo reconhecido a voz de Deus, compreendido o que Ele está falando, tendo dado atenção, mas não obedecemos, sabe o que acontece? Começa um processo inverso, começa um processo de ensurdecimento espiritual. Foi isso que aconteceu com o sacerdote Eli. Imagine, o sumo sacerdote de Israel perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus. O cargo designado pelo próprio Deus como sendo a voz de Deus para orientação do povo, porque o sacerdote Malaquias, o profeta Malaquias vai dizer isso, porque o povo busca do sacerdote o conhecimento. Dos lábios do sacerdote devem proceder o conhecimento. Mas agora tinha ali um sumo sacerdote que havia sido apontado por Deus, mas por causa de uma desobediência, de uma atitude de não obedecer, ele foi ficando surdo espiritual, de tal forma que o Senhor no templo fala, chama Samuel, mas Eli não é capaz de ouvir. Você tem um jovem, um garoto, iniciando a sua vida ministerial, sem experiência com Deus e contudo ouve a voz de Deus. E você tem um sacerdote velho, experiente e contudo surdo espiritual. Por que o ensurdecimento acontece, queridos? Pela falta de determinação de obedecer. A mesma coisa aconteceu com o rei Saul. Foi chamado por Deus, o Senhor falou com ele, o Senhor lhe constituiu como rei sobre a nação de Israel, mas por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua atitude de desobediência, o que ele fez? Ele perdeu a capacidade de ouvir. E aí chega um momento da vida de Saul que ele quer ouvir Deus de toda forma, mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor não falava com ele mais nem por sonhos, nem por profecia, nem pelo urim, pelo tumim, ou seja, pela pessoa do sacerdote. O Senhor não falava mais com ele de jeito nenhum. E ele, no auge do desespero, ele vai consultar uma feiticeira, ele vai invocar um morto para tentar ouvir a direção de Deus. Meu Deus, que quadro catastrófico espiritualmente. Se você chegar a uma condição de, tendo conhecido o Senhor, tendo tido um relacionamento com o Senhor, você se tornou espiritualmente surdo. A nossa desobediência, a nossa falta de disposição de obedecer, nos leva ao ensurdecimento espiritual. Tiago capítulo 1, versos 22 a 25, ele diz exatamente isso. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. Guarde essa palavra. Se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser bem-sucedido, se você quer prosperar, você precisa ser um praticante daquilo que você ouve o Senhor falando com você. Por último, queridos, Mateus capítulo 7, verso 24, o Senhor Jesus vai dizer as mesmas palavras praticamente que Tiago aqui estava falando. Ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Ou seja, a um homem sábio, a um homem bem-sucedido, a um homem que prospera, a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Quero concluir essa mensagem, amados, dizendo que nós precisamos aprender a reconhecer a voz do nosso Supremo Pastor, compreender o que Ele quer nos falar, estar desejosos de ouvi-lo, dedicando toda a atenção e comprometidos a seguir o seu comando. Isso nos fará a crescer na habilidade de ouvir o Senhor e nos fará bem-sucedidos. Que nesse ano de 2025 você se dedique a aprender a ouvir a voz de Deus,
com certeza, essa terá sido sua mais importante conquista do ano. Se ao chegar ao fim do ano, você vir aqui na frente dar um testemunho dizendo: esse ano eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Amém, queridos? Eu quero pedir que você se coloque de pé e que nós possamos falar com o Senhor, porque de alguma forma, queridos, a voz de Deus foi comunicada nessa manhã. Você tem a oportunidade de praticar ainda hoje, a partir de agora, aquilo que foi compartilhado. Você ouviu a voz de Deus pregada através da sua palavra. Você compreendeu qual é a mensagem que foi compartilhada. Eu espero que você tenha dado toda a atenção àquilo que foi compartilhado. Agora cumpre a você sair daqui e praticar aquilo que você ouviu. E aí você vai crescer na habilidade de ouvir. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Pai, te louvamos e te agradecemos por aquilo que a tua palavra nos ensinou nesse dia. E Pai, nós queremos sair daqui determinados, Pai, com esse ensino tão prático. Queremos sair daqui com um coração desejoso de te ouvir. Queremos aprender a reconhecer quando o Senhor está falando conosco. Queremos entender a tua mensagem para a nossa vida. Senhor, queremos dedicar toda a atenção, respeito e honra ao que o Senhor está falando. E colocar em prática, Senhor. Aplicar aquilo que o Senhor tem nos compartilhado, para que nós possamos crescer no relacionamento com Deus. Eu quero orar por essa congregação, por cada um dos meus irmãos e irmãs, por aqueles que estão acompanhando essa live, Senhor, por aqueles que vão ter acesso a essa mensagem mais tarde, que essa palavra penetre no coração de cada um, Pai, e gere um desejo, uma determinação, uma obstinação santa, de não se acomodar, enquanto não aprenderem a ouvir a Tua voz, Pai. Queremos te louvar e te agradecer pela Tua santa palavra em nome de Jesus. Amém e amém.